Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo da Palavra de Deus, a mensagem da Palavra de Deus. E nós vamos ter aqui um momento de oração, de leitura das Escrituras, também de cânticos, né? E que Deus, assim, traga a sua graça e a sua paz sobre todos nós nesse tempo pandêmico. E tenha certeza que Deus está ao nosso lado, nos auxiliando. Então, sem mais delongas, meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos. Mas eu peço que você que está aí na sua casa com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque ele é um capítulo bem extenso, são 58 versos. E claro que a minha intenção aqui não é ir verso a verso, mas eu vou pincelar alguns versos desse capítulo, tá? Para trazer um ensino, para trazer princípios e aplicações importantes para a nossa vida hoje, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e verso 2, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos orar e pedir a direção do nosso bom Deus para as nossas vidas nessa manhã. Senhor, queremos te agradecer por esse tempo, por essa manhã. Queremos te agradecer, Deus, por todas as tecnologias que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Te louvamos, Deus, porque se o homem tem desenvolvido cada vez mais e ampliado cada vez mais a sua capacidade criativa, é porque o Senhor é um Deus criador e soberano, e o homem, Deus, é a imagem e semelhança do Senhor. E por isso, a tua imagem e a tua semelhança, podemos também criar, empreender e desenvolver. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe com a tua palavra. Que o Senhor nessa manhã traga a direção e traga a sabedoria necessária, Senhor, para que sejamos edificados, consolados, corrigidos e que, acima de tudo, Deus, a tua palavra venha brilhar como luz, como lâmpada para os nossos pés, para que não venhamos, Senhor, a tropeçar em alguma pedra, mas que venhamos a ter total discernimento ante os nossos olhos, porque a tua palavra está nos iluminando. Nós assim te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, esse capítulo 15, né, do apóstolo Paulo vai falar basicamente sobre a ressurreição e sobre tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus, tudo aquilo que também foi confirmado pelos outros apóstolos, né, em encontros que Paulo teve com os demais. É interessante observar aqui que ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo em 3 aspectos. O que é em relação ao passado, o que é em relação ao presente momento da sua fala e da sua pregação, e o que isso tem de implicação e aplicação para as nossas vidas para o futuro. Né? Um grande bispo metodista chamado E.M. Bounds, ele vai dizer que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz a glória indizível. Ou seja, o que Bound está nos dizendo aqui é que uma das grandes centralidades do Evangelho é a ressurreição. E se não tivesse acontecido a ressurreição, nós não teríamos um valor tão glorioso atribuído à cruz, como nós podemos hoje dizer, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vence a cruz, ele vence a morte. E de repente você também pode estar pensando assim, poxa pastor, mas o senhor vai pregar sobre ressurreição novamente? Domingo passado nós falamos sobre ressurreição, no retrasado também nós falamos sobre ressurreição. Mas nós devemos nos lembrar e não podemos nos esquecer que quando Jesus ressuscita, ele ainda fica 40 dias ensinando, aparecendo aos seus discípulos, aparecendo aos seus apóstolos, e mais de 500 pessoas testemunharam a sua ressurreição. E dentro dessa ressurreição, muita coisa foi ensinada, muita coisa foi trazida
para a memória dos apóstolos e que foram registrados nas Sagradas Escrituras. E quando a gente olha para Paulo escrevendo essa carta, que provavelmente foi escrito lá pelo ano 60 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois da sua morte e ressurreição, a gente começa já a perceber que a mensagem está intocável. Ninguém alterou, está tudo certinho, tudo caminhando de acordo com a vontade de Deus. E como eu havia falado já logo no início, né, Paulo vai dividir a sua argumentação em três partes. A primeira, como um fato histórico do passado, a segunda, como um artigo de fé para o nosso presente, e, por último, uma esperança bendita, ou seja, a ressurreição futura. Porque quando nós falamos da ressurreição de Cristo, também estamos apontando para a nossa ressurreição e para a nossa transformação. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, esse fato histórico nas Escrituras. A ressurreição no passado, um fato histórico nas Escrituras Sagradas. Do verso 3 ao verso 4, Paulo vai dizer assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba a ênfase de Paulo, que agora está falando das Sagradas Escrituras, e é claro que ele tem em mente, né, a Escritura do Velho Testamento, que já estava anunciando em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, no próprio livro da Lei, no livro dos Salmos, que Jesus viria, que ele sofreria, que ele morreria, mas que ele também iria ressuscitar. Então, ele está dizendo, ó, tudo que nós estamos registrando aqui nessa carta, estamos anunciando a vocês, é o que eu recebi, não apenas dos apóstolos, mas também da tradição das Escrituras do Antigo Testamento. Então, ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E esse fato histórico, né, ele é testemunhado por pessoas, por mais de 500 pessoas. E do verso 5 ao verso 11, ele vai dizer, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, ou seja, já partiram para o Senhor. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou quem sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cresces. Então a gente já começa a ver a centralidade, a confissão de fé apostólica. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E qual é a garantia disso? Mais de 500 pessoas testemunharam, todos testemunharam, inclusive Paulo vai dizer, eu também testemunhei, ele vive, ele reina, ele é soberano, ele interferiu na minha história. Aquele que era perseguidor da igreja, agora é um apóstolo separado pelo Senhor para pregar a palavra. E aquilo que eles estão pregando aqui, nesse tempo, é o que nós devemos manter vivo e ativo na nossa fé. A nossa fé, ela não permanecerá se nós abandonarmos o princípio de que ele veio, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E nos dias de hoje, claro, né, Jesus sempre vai ser atacado de todos os lados. Muitos vão vê-lo apenas como um profeta, outros como um lunático, outros vão dizer que ele era apenas uma força política, um movimento como, por exemplo, ou um movimento religioso entre os essênios, ou um movimento político libertário como dos zelotes. Mas a grande verdade é que as Escrituras nos apresentam claramente que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado e que ele vence a morte porque ele é Deus e porque ele é Senhor. Curiosamente aqui, a gente vai caminhando agora para a nossa segunda etapa, ou seja, a ressurreição do presente. Por que a ressurreição do presente? Porque ele é um artigo central da fé cristã. E lá no verso 12, Paulo vai começar a dizer, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Veja que
lá na época de Cristo, essa dúvida era levantada. Então, não se espante se hoje as pessoas também levantam os mesmos questionamentos e as mesmas dúvidas. Elas sempre apareceram, elas não são novas. Não há nada novo debaixo do sol, meu querido. As coisas apenas estão se repetindo. Por exemplo, quando a gente olha para toda a história, né, das Sagradas Escrituras, a gente vê os homens que foram levantados por Deus, homens falhos como eu e você, homens que, como por exemplo, Abraão, né, que teve o problema com a mentira, ou Noé, que teve o problema com o álcool, ou quem sabe nós poderíamos mencionar aqui Isaac, que também teve problema com mentira, Jacó com o engano e com a usurpação, nós temos Davi com problemas com adultério e também com enganação e simplesmente um planejamento para matar o marido de Batseba. Então a gente vê homens pecadores, mas que tiveram uma graça sobre as suas vidas para poder simplesmente serem um instrumento de Deus poderoso às nações. E Paulo, como perseguidor da igreja, e agora testemunhando ocularmente Cristo, ele agora está testemunhando uma grande mudança acontecida no seu interior, mas também uma grande mudança na crença que ele tinha. E agora ele crê no Cristo ressurreto, ele crê no Cristo que fez as promessas, ele crê no Cristo que foi anunciado, pré-anunciado no Antigo Testamento. E ele vai começar agora a nos dar argumentos para mantermos esse artigo de fé nas nossas vidas. E no verso 13 ele vai dizer: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então ele está dizendo com toda clareza: se Cristo não ressuscitou, a prática da pregação não passa de perda de tempo. Ou seja, nós estávamos aqui, juntamente com o João Marcos, aqui me auxiliando, se preparando, organizando, usando todas as tecnologias. Tudo isso seria em vão se Cristo realmente não tivesse ressuscitado. E porque Cristo ressuscitou, a gente está aqui. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos nos reunindo, mesmo que virtualmente, porque Ele vive. Eu estou crendo no amanhã e eu tenho esperança no amanhã, porque Ele vive. Essa é a certeza do meu coração. E muito mais, a minha maior certeza, irmão, é que esse Cristo que vive é perfeito e santo. Ele não é como os homens da nossa geração, ele não é como os homens do nosso tempo, falhos e corruptos. Ele é santo, ele é perfeito, e é nele, e exclusivamente nele, que deve estar a nossa esperança. No verso 15 ao verso 16, Paulo também vai deixar muito claro que se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas. Ele diz: e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, estamos dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Ou seja, nós somos falsos testemunhas, somos mentirosos, proclamando uma mentira às nações. Agora, uma coisa que é muito curiosa, me responda: como que uma mentira pode trazer transformação de vida? Nenhuma mentira pode permanecer por muito tempo, né? Como diz o ditado popular, né, minha avó sempre gostava de dizer: a mentira tem perna curta e a verdade vem a cavalo. Então veja bem, quando a gente olha para esse texto, não há como negar a ressurreição de Cristo, a sua vinda, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Porque as nossas vidas foram afetadas por essa verdade. Porque o mundo tem sido afetado por essa verdade, tem sido transformado por essa verdade. Porque até hoje nunca se ouviu falar que a mentira pode mudar a vida de alguém. E nós estamos pautados nessa verdade exclusiva da parte de Deus, central dentro da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, então nós permanecemos no pecado, diz o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos e ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora, olha que cruel, irmão. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, então quer dizer que não há esperança de mudança para as nossas vidas. Toda pessoa que se nega a crer que Cristo ressuscitou, ou não acredita nessa ressurreição,
ele infelizmente vai viver aprisionado pelo poder do pecado e ele não terá esperança de que a sua vida pode ser transformada de fé em fé, glória em glória, sendo cada vez mais conformados e transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. É claro que nesta vida, por sermos ainda pecadores, mas perdoados, nós ainda iremos pecar, nós ainda iremos falhar, e até a volta de Cristo, que será final, encerrará a história, irá perfeitamente nos transformar num corpo totalmente imune ao pecado, à dor e ao sofrimento. Então nós temos esperança por causa disso. E eu tenho esperança na ressurreição de Cristo, porque eu tenho certeza de que seremos também transformados como ele também o foi. Se Cristo não ressuscitou, então não temos esperança, porque a morte deu a última palavra. E o verso 18, Paulo vai acrescentando, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. É engraçado que ontem eu estava assistindo um vídeo de um youtuber, né? um influenciador digital, e ele se autodeclarava ateu. Ele disse que não poderia crer em fé nenhuma, porque qualquer fé que ele se apoiasse seria nada mais, nada menos do que uma muleta para ele caminhar. E é engraçado que numa hora do vídeo ele vira e fala assim, porque a grande verdade da vida é que é só isso mesmo. A gente nasce, a gente cresce, se desenvolve, envelhece, morre e acabou. É só isso. E eu fiquei olhando para essa afirmação e fiquei pensando, eu acho que ele não parou para prestar atenção no que ele realmente estava dizendo. Ele está dizendo que não há esperança e que a morte sempre dará a última palavra. A morte é a resposta para ele, ao passo que para a fé cristã é a vida eterna, a resposta final para todos os males, para todas as coisas que nos afligem hoje. Vamos parar para pensar na semana que nós tivemos, não é verdade? Eu estou aqui assim, me segurando para não falar nada sobre essa semana, mas uma semana conturbada, politicamente falando, com coisas que nos surpreenderam. Mas eu preciso parar e eu preciso olhar para onde está a minha esperança. Então a minha esperança tem que me dizer assim, a corrupção não tem a última palavra, a suposta traição não tem a última palavra, o que os políticos estão fazendo não é a última palavra, mas a ressurreição e a crença na vida eterna e na mudança total, essa sim tem a última palavra, e é nela que nós devemos nos apoiar e nos assegurar. Um último aspecto aqui desse segundo ponto é que se Cristo não ressuscitou, aí vem a complicação. Somos os mais infelizes de todos os homens. Né? O verso 19 vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu te pergunto, como ser feliz descrendo de um Deus que enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar? Como que nós podemos ter alegria, sabendo que o que nos resta nesse mundo é apenas o sofrimento, as tristezas diárias, as disputas diárias, as corrupções diárias e as decepções diárias? Como ser feliz se não há onde eu me apoiar para a eternidade? Olha que vida amargurada, que vida angustiada que a pessoa está fadada quando ela descrê da existência soberana do nosso Senhor. E mais, tem uma complicação ainda maior, porque se Deus não existe, então tudo é permitido. Então todo sistema moral, todo sistema ético cai por terra. Porque se Deus não existe, não há nada além de nós, então tudo é do homem, pelo homem, para o homem. Então, o que nos restará é apenas viver de acordo com a nossa natureza. E como que a nossa natureza reage? Ela reage como predadores, como destruidores, como aqueles que lutam pela sua própria sobrevivência, mesmo que isso custe a sobrevivência do outro, ou seja, mesmo que isso custe a preço de morte, ou seja, matando vidas para poder se manter. E isso, ninguém pode viver feliz assim. E a mensagem de Cristo é a mensagem da esperança, é a mensagem da eternidade, é a mensagem que diz, haverá um basta, haverá um fim, haverá um ponto final para essa história que nós estamos vivendo desde Adão. Agora, olha que curioso,
o terceiro ponto, que é a ressurreição no futuro, é uma esperança bendita, é uma esperança abençoada. E do verso 20 ao verso 58 de 1 Coríntios, Paulo vai trazer princípios e verdades eternas, irmãos, para as nossas vidas. E eu espero aqui, ao longo dessa breve exposição, também esclarecer para você alguns pontos doutrinários, né? Hoje nós estaríamos tendo uma escola bíblica dominical, com estudo, com intervenção dos irmãos, com perguntas e coisas do tipo. Hoje nós não podemos. Eu tenho que também ser breve, porque nós não podemos confiar na conexão, né? Mas esteja em oração para que nada caia. Mas a primeira coisa que eu quero destacar nesse terceiro ponto é que a morte entrou na história por causa de Adão, mas a vida eterna por causa de Cristo. E é o que Paulo vai explicar do verso 20 ao verso 22. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Paulo já começa a apontar para uma esperança futura. Seremos vivificados, seremos transformados. A morte entrou, mas ela não terá a última palavra. Segundo, os mortos ressuscitarão na vinda triunfal de Cristo. Agora começa a aquecer, começa a ficar bonito, começa agora a tomar forma essa mensagem praticamente escatológica em relação ao futuro, aos eventos que acontecerão no final dos tempos. E ele vai dizer, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus, Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Queridos, aqui nós temos princípios e verdades espirituais maravilhosas para a gente observar. Pena que a gente tem pouco tempo, mas olha só que interessante. Primeiro, Cristo é a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia dos que dormem? Porque Cristo é o único que morreu, ressuscitou e já teve o seu corpo glorificado. Então ele é o primeiro de todos. É claro que, por exemplo, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente tem o exemplo de Enoque, a gente tem o exemplo de Elias, que não conheceram a morte, mas não tiveram seus corpos glorificados ainda. Estão no céu, estão com o Senhor, estão na eternidade, mas não foram glorificados ainda. E aguardam o retorno de Cristo, porque eles virão com Cristo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E o texto diz no verso 24, então virá o fim, ou seja, o fechamento da história. E o que está acontecendo nesse período em que nós estamos agora no presente e que se estende até a volta de Cristo? Cristo está reinando e ele está destruindo principados e potestades, ele está destronando. Então, Cristo está fazendo convergir todas as coisas aos pés do Deus Pai. Ele está reinando. Por isso a igreja permanece orando, permanece se revestindo da armadura de Deus, que alguns vão dizer que essa armadura nada mais é do que as virtudes de Cristo, que é o poder do Espírito Santo, que é a nova vida, que são virtudes e capacidades espirituais que não estão em nós e que nós precisamos nos revestir dela. E quanto mais nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, mais influência nós temos sobre tudo o que está à nossa volta. E assim Cristo vai usando a sua igreja como um instrumento também de transformação. Enquanto isso não acontece, ele reina e a morte será vencida. E do verso 25 ao verso 28 ele vai deixar isso claro. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós devemos aguardar em esperança, a esperança que não decepciona, a esperança que sempre nos mantém de pé, a esperança que sempre nos leva a olhar para frente. E quando nós estamos num momento em que nós olhamos ao nosso redor e vemos as coisas tão conturbadas, a esperança nos chama a olhar para o alto. E é isso que nós precisamos fazer, porque quando ressoar a trombeta, é dos altos céus que Cristo virá. Continuando aqui, se não há ressurreição, Paulo retorna aqui ao ponto, que proveito há em tudo o que fazemos,
do verso 29 ao 34, mais especificamente aqui o 29, ele vai dizer assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aqui há um ponto muito interessante. Você sabe, como eu, existem seitas religiosas que usam essa prática de se batizar pelos mortos, no lugar dos mortos, como se isso fosse uma ordenança. Se você olhar para esse versículo, você vai perceber logo de cara o quê? São duas perguntas, não são duas afirmações. E a gente tem que lembrar do contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha como pano de fundo uma cultura grega, em que eles acreditavam na eternidade da alma, mas abominavam a perspectiva de que o corpo poderia ressuscitar. Eles acreditavam que o corpo era ruim, que o corpo era mau, e que só o espírito, né, a alma era boa. E por isso eles poderiam até acreditar numa eternidade da alma, mas jamais na eternidade do corpo. Mas o que a gente vê pelas Sagradas Escrituras é que tanto o corpo quanto a alma viverão eternamente. Como eu sempre brinco na igreja, se um corpo não tem espírito, é um cadáver. E se um espírito não tem corpo, é um fantasma. Como nós não seremos nem cadáver nem fantasma, seremos eternamente vivos em corpo e alma. Porém, o nosso corpo será transformado. Mas voltando a esse ponto, era uma igreja também, irmãos, que havia muitas doutrinas falsas e muitos ensinos misturados com a filosofia grega, porque muitos da igreja de Corinto estavam abandonando a fé da ressurreição e abraçando outros princípios. E Paulo vai usar isso como um argumento. Então, se vocês mesmos que estão aí e veem dentre vós aí hereges se batizando, poxa, então que esperança que eles têm também, né? Porque a esperança deles era que, né, aqueles que morreram sem o batismo, sendo batizados, alguma coisa ia acontecer. Agora, veja bem, Paulo não está defendendo o batismo pelos mortos. Ele apenas cita essa prática herética e Paulo não está aprovando essa prática. Pelo contrário, a gente precisa entender uma dinâmica reformada para interpretar as Escrituras. A Escritura interpreta a própria Escritura. Então vamos pensar assim: esse texto é um verso obscuro, certo? Para poder compreender esse texto, então eu preciso de outros textos claros que lancem luz sobre esse texto. Então vamos pensar em apenas 3 aspectos do batismo. Primeiro, a salvação é uma questão pessoal e todos concordam. Aquele que crê será salvo. Quem não crê estará condenado. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. A salvação é individual. Nós não salvamos ninguém. Então, batizar-se em lugar de alguém para salvá-lo já quebra um princípio central e basilar da soteriologia, da teologia, do ensino, da doutrina da salvação. Então, a gente já começa a ver que tem algo estranho. Segundo, porque o tempo para se receber a salvação é nesta vida e não além túmulo. Perceba que não há nenhum texto nas Escrituras Sagradas falando de salvação pós-morte. Você é salvo aqui para a eternidade e não do outro lado para a eternidade. Conforme Hebreus, né, 9:27 vai dizer, né, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o seu juízo. E o terceiro aspecto é porque o batismo não é uma condição absoluta para a salvação. Isso tem que ficar claro. E a gente sempre usa o mesmo exemplo clássico. Quando o ladrão da cruz estava ali ao lado do mestre, ao lado do nosso Senhor, ele pede para entrar no paraíso, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu pergunto, quando que ele foi batizado? Ele não teve essa oportunidade. Da mesma maneira, a gente poderia aplicar, por exemplo, para que Deus nos livre e guarde disso, mas vamos supor que nós temos uma classe de novos convertidos na igreja, de pessoas que se entregaram a Cristo e agora estão se preparando para o batismo, e um desses irmãos ou irmãs que estão ali naquela classe, antes de ser batizado ou de ser batizado, ele vem a falecer. Ele foi salvo ou ele não foi salvo? Saiba que a salvação é única e exclusivamente pela fé. O batismo é um símbolo, né, de uma graça interna que está se simbolizando por meio do externo,
O externo simboliza o que está acontecendo internamente. Essa parte do preparo é essencial para a vida cristã. E no caso de uma pessoa nessa condição que morre antes de se batizar, se ela creu em Jesus Cristo, se ela se entregou para Jesus Cristo, se ela se arrependeu dos seus pecados, houve salvação. Tá, ok? Então você não precisa se preocupar com a água ou com a quantidade de água, ou se não houve água. O batismo é apenas um símbolo externo de algo que aconteceu internamente e nada mais. Não há nada assim de especial nessa água. O momento é especial, o momento é gracioso, o momento é de testemunhar para todos a fé. Mas se não houve a oportunidade, não tem problema. A gente entra no caso do ladrão da cruz. E Paulo, né, ele vai aplicar isso para a gente. No verso 34, aí, o que ele fala? Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Então veja bem, Paulo também está condenando esse grupo de hereges que tem ali no meio do grupo, ensinando coisas erradas, ensinando doutrinas falsas. Por essa razão, irmãos, eu quero trazer uma aplicação. Nós, enquanto igreja do Senhor, dentro de uma denominação específica, nós devemos manter a nossa sobriedade e, principalmente, a nossa identidade confessional. Nós devemos conhecer com profundidade o ensino da nossa igreja, a doutrina, que, detalhe, não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a doutrina apostólica e como que essa igreja sistematiza esses ensinos. Existem ensinos que nós precisamos conhecer para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E hoje o que mais tem acontecido? As pessoas são levadas por todo e qualquer vento de doutrina. Isso me apavora, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo. Essa aqui eu tenho certeza que o João Marcos aqui do meu lado vai rir. Eu vi um vídeo nessa semana que me expuseram aí para mim, de um profeta atual, eu não vou citar nome para você também não sentir curiosidade de buscar e também correr o risco de ser levado por um vento de doutrina. Ele está fazendo interpretações espirituais do nosso tempo, analisando capa de revista. Esse cidadão, esse suposto profeta, pega uma capa de uma revista americana e começa a interpretar a capa. Aí tu fala assim, mas como assim, pastor? Da seguinte maneira, tinha lá um texto, aí tinha lá 2020. Aí estava em verde o primeiro 20 e em vermelho o segundo 20, né? 2020, claro, 2020 é 2020, né? Aí ele começa, porque o primeiro vermelho é porque é sangue, porque haverá guerra, porque haverá muita disputa, porque haverá exércitos se levantando. E o verde é exército também. Então, veja bem, a pessoa começa a fazer interpretações em cima e dizer que é o Espírito Santo que está revelando para ele. Irmãos, quando a gente lê a história de Manassés, do rei Manassés em Reis, ele era um homem que fazia interpretações agoreiras a partir das nuvens. Olha aí, João, hoje as pessoas não estão fazendo interpretação das nuvens, estão fazendo interpretação de capa de revista. Ou seja, o velho e antigo esoterismo e essas coisas, essas práticas pagãs antigas que a Bíblia condena, estão ressuscitando dentro da igreja. Assim como lá na época de Corinto eles estavam se batizando pelos mortos, os crentes de hoje também estão procurando as suas cartomantes espirituais. Pessoas que lhe vão dar revelações sobre o futuro. O futuro, meus irmãos, não está revelado para nós. O futuro é exclusivo de Deus. E nós devemos viver cada dia. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E o que ele nos revelou sobre o futuro é o quê? Que toda essa corrupção terá um basta, que a morte terá um basta e que nós viveremos para sempre com Cristo. Então, cuidado com certas leituras, cuidado com certos livros, com certos profetas, com certas revelações, que, olha, eu vou te dizer, são falsas. A maioria delas são todas falsas. Né? Eu estou dizendo aqui a maioria, né? Não é a maioria, são todas realmente falsas, meus irmãos. Se apegue nas Escrituras. Volte à sobriedade. Né? É o que Paulo está ensinando aqui. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus.
Como nós teremos conhecimento de Deus fora das Escrituras, fora daquilo que ele revelou sobre si mesmo? A fonte mais segura sobre algo é aquilo que é revelado sobre si mesmo. Deus se revelou pelas Escrituras, então é nessa fonte que eu vou buscar e não em outra. Da mesma maneira, nós estamos aqui com computadores em cima da mesa. A melhor fonte para o conhecimento desse computador é o seu manual de instruções, e não fora dele. Por exemplo, o João está com um computador de uma determinada marca aqui. Ele não vai buscar na outra marca instruções para compreender o computador dele. Ele vai pegar o manual de instrução da sua própria marca para compreender. Então entenda isso, meu irmão. Nós precisamos compreender a nossa fé, o ensinamento da nossa igreja, que é histórico, que é teológico e que é altamente fundamentado nas Escrituras. Mas vamos continuar porque tem muita coisa aqui ainda. Então, como se dará esse processo de total transformação e da ressurreição que Paulo está falando? No verso 35 a 49 ele começa a explicar. Né? E eu quero focar aqui no verso 42 e 43 e 44 para a gente entender melhor isso aqui. Ele fala assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha, ele vai usar uma figura, uma ilustração. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós morrermos, né, e vamos colocar assim, nessa hipótese, né, porque se Cristo voltar hoje, por exemplo, todos nós que estamos aqui assistindo não veremos a morte. Né? Eu acredito que alguns devem estar dizendo assim: ai, tomara. Então, o que a gente tem aqui? O corpo vai ser semeado. Ou seja, ele vai para o túmulo. E ele vai como? Ele vai na sua corrupção, ele vai na sua fraqueza, na sua falta de poder e na sua carne. Porém, nós vamos ressuscitar como? Incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. Isso quer dizer que haverá uma mudança. Né? O nosso corpo, como uma semente, vai para a terra, mas quando dele voltar, será transformado. Mas será corpo? Sim, será corpo. Pastor, mas como assim? Veja Jesus ressurreto. Ele come, ele bebe, ele senta, ele é tocado, ele tem as marcas, ele tem as mãos perfuradas, ele tem o seu lado perfurado, as marcas estão ali. Mas o que o seu corpo é capaz de fazer? De atravessar portas, de entrar em lugares que estão totalmente trancados. Então a gente já começa a ter um vislumbre do que é esse corpo ressuscitado, esse corpo transformado, esse corpo espiritual. E o que acontecerá então, né? Aí vem a pergunta, para que os que estiverem vivos no retorno glorioso de Cristo, dos 50 a 58, ele vai explicar, e eu quero aqui só focar no 51 e 53, né? Porque é a parte central, né? É a essência, é o âmago do ensino. Ele diz assim no 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, resumindo aqui, a morte entrou por um homem, Adão. Por causa de Adão, esse corpo agora morre. Mas por causa de Cristo, esse corpo será transformado para viver eternamente de maneira incorruptível. E detalhe, um corpo agora imune ao pecado, imune à dor, imune ao sofrimento. Né? E aqui, Paulo está juntando todas as etapas, tudo o que vai acontecer. O anjo vai tocar a trombeta. Cristo vai aparecer nos altos céus, vindo com aqueles que morreram em Cristo. Haverá a ressurreição desses mortos. E eles serão todos, os que estão vivos e os que ressuscitaram, serão transformados completamente e viveremos para a eternidade. E o verso 58, Paulo traz também uma aplicação desse ensino. Ele fala assim: portanto,
meus amados irmãos, sede firmes, olha a exortação, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o que o ensino da ressurreição tem para nós? Tem a nos ensinar que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos promessas maravilhosas, promessas de sermos transformados, glorificados, sermos imunes ao pecado, de vivermos eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas para isso vem a palavra de exortação. Fique firme. Por quê? Deus não nos promete uma viagem tranquila. Deus não nos promete uma peregrinação tranquila. Ele afirma com toda clareza: no mundo tereis aflições, sofreremos aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. E por ele ter vencido, temos paz no nosso coração, porque iremos vencer, iremos passar por essas tribulações, mas elas terão fim. Alguns passarão pela morte, mas não ficarão na morte. Outros não passarão pela morte, mas não ficarão, permanecerão com seus corpos ainda imunes suscetíveis ao pecado. Serão transformados também. Por isso, fique firme, inabaláveis e sempre abundantes. Olha só, exortação a permanecer frutíferos na obra do Senhor, não parar a obra do Senhor. Olha, não é porque nós estamos num contexto pandêmico, estamos isolados, que a obra de Deus parou. Ela continua. Você pode no seu Facebook compartilhar a palavra, você pode no Facebook pregar a palavra, você pode falar com pessoas, você pode orar, você pode continuar a fazer muita coisa pela obra do Senhor, sim. Tá? Não parou nada. Né? Lembre-se que Paulo ficou metade da sua vida preso, e foi preso que ele escreveu as cartas. Nada pode parar a obra do Senhor. E devemos permanecer abundantes na obra do Senhor. E aqui eu quero até registrar aqui 2 agradecimentos. Né? A minha esposa que me ajudou durante esse período todinho para poder compreender essa dinâmica de internet. E o João que está aqui conosco, nos ajudando aqui. Ou seja, sendo abundantes em tempos de dificuldade. Ou seja, não pare a obra, não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de clamar, não cesse de anunciar esperança. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos chamados para pregar a esperança no Senhor. Eu entendo que esse contexto que nós estamos vivendo, político, está bem conturbado, está bem estranho. Mas qual é a missão da igreja nesse tempo? A missão da igreja é trazer a verdade. E a verdade é da eternidade. Não é a verdade que nós temos para esse tempo é o seguinte: o homem permanecerá corrupto e ele precisa desesperadamente de Cristo. E sem Cristo estamos perdidos. Se não há esperança em Deus, então tudo que está sendo feito nessa terra é em vão, porque irão todos para o mesmo lugar. Mas se nós temos essa plena convicção em Cristo, então todo o nosso trabalho não é em vão. Esse investimento nesse tempo, nessa época, não é em vão. A equipe de música se reunir para gravar não é em vão. Fazer reuniões de oração pelo Zoom e por outros aplicativos não é em vão. Tudo isso, tá, vai ter uma recompensa e não é em vão. Para terminar, meus irmãos, que já me delonguei demais aqui, eu sei que alguns até têm pedido para falar mais, né? O que a gente aprende aqui? A ressurreição no passado é um fato histórico. Teve testemunhas e teve registros. A ressurreição no presente é um artigo de fé. É artigo central da nossa fé, da qual nós não devemos nos desviar, nem muito menos abandonar. E por último, a ressurreição futura, para a qual a ressurreição de Cristo aponta e implica as nossas vidas, é uma esperança bendita. E se você tem essa esperança, você pode viver feliz, você pode viver contente e você pode continuar abundante na obra do Senhor, porque tudo que você está fazendo não é em vão, haverá recompensa. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar, né? E esteja orando por esses irmãos juntamente comigo aqui nessa manhã. Senhor, te agradecemos por essa manhã,
Te agradecemos por esse tempo de meditação e devocional na tua palavra. Te pedimos, Deus, pela vida do reverendo Jorge, pela sua esposa, por toda a sua casa e família. Ó Pai, que tu venhas intervir com a tua mão poderosa, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo salvação. Salva o teu filho, Senhor, dos laços de morte. Traz, Senhor, o teu filho em segurança, Senhor, da influência, Senhor, desse vírus. Que o Senhor o livre para a glória do teu santo nome. E que a tua igreja tenha um testemunho de fé para contar em tempos de tamanha dificuldade como esse. Te pedimos pela nossa nação, te pedimos pela nossa cidade, te pedimos pela nossa igreja, te pedimos pela igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, para que o Senhor esteja livrando os seus, dando sabedoria, dando graça, dando vitória acima de tudo. Que ao longo desse domingo, Deus, possamos experimentar mais a tua graça, mais a tua palavra. Guarda-nos, Deus, debaixo da tua poderosa mão. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, até breve hoje a transmissão às 19 horas. Aí eu peço que você fique atento ao grupo de WhatsApp da nossa igreja, que a gente sempre manda o link para o WhatsApp da igreja. Dificilmente, pelo menos nesse tempo que a gente está fazendo, nunca houve atraso. 2 minutinhos antes, 3 minutinhos antes, a gente já está disponibilizando o link, tá ok? Então fique atento, tá? No WhatsApp da igreja. Se você não está no WhatsApp da igreja, manda uma mensagem para minha esposa ou para mim, para que eu possa incluir ali o seu nome, né, o seu telefone no grupo da igreja, tá ok? Um forte abraço a todos e todas, que Deus abençoe esse restante de domingo, que tenhamos um tempo muito gracioso na presença de Deus. Deus abençoe a todos, até breve, até às 19 hoje.